Não te preocupes. Deixa-me só aqui fazer os brancos. Ok, tens boa bateria. Está feito. E bem-vindos a todos Até já, a estas Jornadas Nacionais e este ateliê hoje sobre a catequese da adolescência, que acho que já nos conhecem, quase todos, o tempo vai passando, somos sempre os mesmos, mas há sempre gente nova. É o Padre Queiroz e o Padre Paulo, que sou eu, e é com muita alegria que vamos estar convosco hoje durante Ainda está a acabar isso? Então começo eu. Está bem. Então, eu sou de Lisboa, sou responsável da catequese do Secretariado de Lisboa e já há muitos anos, já nem sei, há 12 anos que estou com a catequese no Secretariado de Lisboa e dedico quase todo o meu tempo à catequese, mas também às aulas de religião e moral. Também sou responsável pelo Secretariado Diocesano do Ensino Religioso. E pronto, depois os padres fazem todos muita coisa, eu também faço mais coisas, mas à medida que eu vou falando, vou dizendo, tenho a mania de contar histórias. Queria pedir desculpa, eu hoje estou um bocado adoentado, que aliás tenho vindo ao hospital para aqui praticamente, e peço a vossa paciência para maturarem um bocadinho, mas há de correr tudo bem, está bem? Porque também vim, porque fiz questão de vir, que acho que vocês merecem tudo, e não há nada melhor na Igreja do que o esforço dos catequistas. Eu sei bem qual é o vosso esforço, sei bem o que dão à Igreja, muitas vezes abdicando das vossas vidas pessoais. Não estou aqui por sou obrigado, porque quero estar com vocês, mesmo um bocadinho mais debilitado, mas acho que vamos chegar todos a bom porto. o microfone dele. Padre Queiroz quer se apresentar? Conseguem ouvir? Já? Aqui já. Boa tarde para todos. Pois eu sou Bernardo Queiroz, já toda a gente nos conhece, não é? Mais ou menos. Venho lá de cima do norte, onde se pendura o mata, onde se põe o prego, para Vila Real, portanto no interior do norte. E sou coordenador lá da catequese na Diocese de Vila Real e também sou pároco e temos todos os padres, estamos muito ocupados com muitas tarefas. O povo às vezes diz que é difícil de encontrar-nos, por isso não estamos a fazer grande trabalho. Eu não venho do hospital, espero ir para lá. Pois é com muito gosto também que estou aqui e também sei que o vosso trabalho é extraordinário, é muito importante e sobretudo com a adolescência, que talvez sejam os que mais precisam de nós. Às vezes nós investimos muito na infância e bem, e noutras idades, mas os adolescentes são aqueles que precisam de quem os acolha, de quem os ame, de quem os ajuda a crescer e por isso é com muita alegria que aqui estamos e que também apreciamos o vosso trabalho. Então passo a palavra ao Padre Paulo. Já agora vamos saber de onde é que vem. Agora não vamos... São muitos, não dá para apresentar todos. Já agora uma pergunta. A nós pediram-nos, o ano passado houve muitos que não conseguiram inscrever-se neste ateliê para retomarmos o tema do ateliê do ano passado. Portanto, não temos assim grande novidade para apresentar em relação ao ano passado. Mas dos que aqui estão já tiveram o ano passado connosco? Alguns. A maioria não. Está bem. Pronto. Nós vamos seguir a linha do ano passado, também porque foi isso que nos foi pedido. Porque o ano passado houve muita gente que não se pôde inscrever. Mas já agora vamos lá por dioceses. Vamos por ordem alfabética. A primeira, qual é, Queiroz? Algarve. Muito bem, Algarve. Bem-vindos. Agora, Angra, não é? Muito bem. Está ali ao fundo também. Açores de Angra. Açores, bem-vindos, vieram de mais longe, mas são bem-vindos. Ora bem, Aveiro. Não. Isto é de Aveiro, muito bem.
Agora B, não é? Beja. Quase todas as dioceses. Muito bem. A seguir, Braga. O meu ilustre está sozinha, mas está bem representada Braga. Bragança. Bragança, Coimbra. Muito bem. Coimbra. Porto Alegre, Castelo Branco. Évora. Muito bem. Funchal. Guarda. Mais. Lamego. Se não for bem por ordem. Está sozinho aí de Lamego ao fundo. Bem. Fantástico. Não, Leiria, Fátima. Estão a jogar em casa. Agora Lisboa. Muito bem. Ora, Lisboa. Porto. Muito bem. Bem-vindos. Eu estou a dizer as dioceses, mas eu ligo já por todas de cor. Santarém. Setúbal. Também eu estou representante Setúbal. Vila Real. Viana do Castelo. Está lá ao fundo. Vila Real. Está ali, está. Viseu. Pois é, se alguém de uma diocese estrangeira, já agora, pelos vistos não. Muito bem, então vamos a isto, Padre Queiroz. Eu não sei se isto dá som. Usar o 8 mas acho que não dá som. Não, tens de provar este. Esse é som ali para os homens da técnica. Este é som para o... É só para toda a gente. Começávamos com... E agora, já. Podemos começar com um cântico. Podemos cantar. Quem é que nos propõe uma canção ou um canto bonito? Irmã Alva, põe-nos a cantar. Simples. Simples que os adolescentes gostem. Se calhar. Irmã Alba, já foi catequista de Abraão, mas ainda é muito bem-vinda. E ela sabe que eu digo isto com todo o carinho e respeito, porque é alguém a quem a catequese muito deve neste país, pela sua dedicação. Há bocadinho aqui o padre dizia-me que o meu primeiro curso de seminarista foi comigo, já viram? Há muito tempo. Com muito gosto. Apanhou-o como seminarista? Sim. E ele já era reguila na altura. Era. Mas a gente gostávamos dele. Ora bom, uma coisa que mais ou menos toda a gente soubesse, eu não sei o que é que vocês sabem. Canta comigo, dá-me a tua mão. Pode ser?
Mas se calhar não sabem, não é? Dá-me a tua mão. Dá para os adolescentes, dá para as crianças também. Os do Algarve, então são os do Algarve. Qual é que escolhiam, se fosse a escolher? Diz, Antónia. Hã? Canta comigo. Canta comigo, dá-me a tua mão, traz mais um amigo, traz mais um irmão. Canta comigo, dá-me a tua mão, traz mais um amigo, traz mais um irmão. Canta comigo, traz mais um amigo, traz mais um irmão. Eu vou cantar tudo, hoje não fazem caso de mim. Tá? Canta comigo, dá-me a tua mão, traz um amigo, traz mais um irmão. Vamos sozinho já. Canta comigo, dá-me a tua mão, traz um amigo, traz mais um irmão. Foi bom, é que cantar bem enleva e cantar mal enerva. Obrigada. Muito obrigado, irmã. Pois, eu fiz o primeiro curso de iniciação na paróquia de Santa Clara, na Sé, perto da Sé do Porto, em 77. Bom, há uns anos. A minha catequista era a irmã. A irmã era a nossa formadora. Pois, estamos aqui então por causa dos nossos adolescentes. E já no ano passado, por isso é que a gente perguntou se estaria muita gente, nós preenchemos um pequeno questionário, que é rápido, isto demora poucos minutos, e íamos fazê-lo novamente, para ver se já mudamos de outra. Para quem já fez, para ver se já mudou de opinião. Para quem não fez, que é a maioria, porque pelo que vimos, portanto, talvez seja uma oportunidade de nós vermos qual é o nosso olhar sobre os adolescentes. Isto ficará... Depois podemos complementar com os que no ano passado já responderam e fazer um pequeno documento. Quais são o olhar dos catequistas portugueses sobre os adolescentes. Olhar e palavras, porque neste caso vamos escrever e, portanto, também é aquilo que escrevemos. Então, pedi a alguém para me ajudar a distribuir. Tem várias pessoas que é mais rápido assim. E vão preenchendo este pequeno questionário. É uma maneira de também deixarmos o nosso registro. Quando fala aí do ano de catequese, é o ano, porque não é igual, eles não são bem as crianças, os jovens, os adolescentes, neste caso, do 7º e do 10º, há uma certa diferença, não é? Entre 12 anos e 16, passa-se muita coisa na vida de uma criança, não é? De um adolescente. E por isso também é interessante saber, um bocadinho, poder fazer essa tipologia. Estão aqui agora já que chega. Tentem ser mais rápidos ainda, nem que seja por palavras-chave, não demorarmos muito. Não, depois também, quando acabarem, nós podemos continuar, se calhar, o nosso trabalho, mesmo antes de recolher. Começa a recolher? Sim, quando estiverem podem passar. Não sei se viram a história. Mal. Pois, o gente estava a escrever, não viu, mas... conhecem a história do Pablo Neruda, do gato que ensinou a gaivota a voar. Era isso. Nós vimos aquele menino que trouxe o ovo, trouxe E o voo, este voar, tem muito a ver com a adolescência, não é? Ou não tem? Claro. É bom que olhemos para eles também nesta perspectiva. Estão a crescer, estão a descobrir, a ganhar asas, não é? E às vezes, lá está, houve ali a história tem ali vários episódios, e não foi à primeira, não é? E não é à primeira, muitas vezes, que as coisas também são bem sucedidas. É apenas um
mais um contributo para pensarmos um bocadinho. Eu não sei se ainda dá mais um bocadinho de tempo, ainda tenho mais um bocadinho de... Então, se calhar, isso dou mais um pequeno comentário para passar bastante rápido. Eu, no ano passado, disse que é um bocadinho mais, agora vou dar muito rápido, já as pessoas vão entregando este pequeno documento, portanto, estas perguntas que eu fiz aqui hoje, que estão aí no vosso questionário, foram objeto de um estudo feito em França, já há 6 anos, sensivelmente, e podemos seguir rápido, para não demorarmos. Um olhar sobre os adolescentes, olhar e palavras sobre os adolescentes, e menos, para dizer só aqui atrás, faz favor, isto está todo a muito trabalho. Portanto, 140 respostas, mais ou menos como estamos aqui, e estas respostas, as pessoas que estavam lá nesse dia eram um bocadinho diferentes de nós, provavelmente. Continuando, não avança. E as tais respostas, portanto, as perguntas que lá estão, são as que têm na vossa folha. Quais as características dos adolescentes com quem se encontra? São diferentes ou parecidos com as gerações que nos precederam? Em quê? Nós temos sempre muita tendência a comparar connosco, pelo menos, não é? Mas também com os que já acompanhamos aqui há alguns anos, isto está cada vez pior. É normalmente o que pensam os mais velhos, como eu, não é? Antigamente é que era bom, agora isto já não é bem assim. Nem sempre assim é, não é? Mas que facilidades e dificuldades para si, portanto, em que é que essas características são facilidade de trabalho, por exemplo, de acompanhamento, de relação, seja o que for, e dificuldades. Continuando então, as pessoas que estavam naquele dia, neste estudo, foram 84% mulheres, aí estamos muito, deve estar mais ou menos ela por ela, leigos 82% e mais de 45 anos 61%. Portanto, os que responderam. E então, os adolescentes que eles encontram, e vamos ver só assim, telegraficamente, já são o tempo é outro, portanto, as pessoas acham que o tempo de agora não é igual ao tempo que nos precedeu. A net, a TV, o iPhone, já nessa altura, já há 6 anos, portanto, agora ainda podiam dizer com certeza com mais propriedade, com os tablets e mais uma série de materiais, de comunicação, naturalmente, são frágeis, inquietos e vivem sob pressão. Os adolescentes são frágeis, inquietos, vivem pressionados. Depois vamos ver em quê também, não há problema. Muito dependentes do grupo de iguais ou do grupo de pares. Portanto, a autonomia é muito relativa, não é? Há uma dependência, uma interdependência do grupo de pares, pela necessidade que têm desse grupo e pela pressão que esse grupo exerce sobre eles. As duas coisas. Por um lado, sentem a necessidade do grupo, e por outro, também andam muito a reboque do grupo. Querem referências, o que as pessoas dizem, são os adultos a falar sobre os adolescentes, como estamos a ver. O que eles dizem é que eles querem referências, mas quando lhe pomos uma regra, está tudo estragado. Portanto, não querem regras, não querem obedecer a regras. Continuamos então, mais à frente. Portanto, isto é um quadro geral. Podes andar tu aqui com isto, qualquer carreira, no melhor assim. Estão aqui, está o resumo, quase não se vê, mas eu vou tentar ler para as pessoas do fundo. Portanto, a percentagem em respostas está ali apontada, quase 110 falam da sua relação com o tempo. Portanto, o adolescente, relaciona o adolescente com o tempo. Portanto, quer pelo zapping, não é? Andar sempre, não se fixam em nada.
Portanto, é um tempo sempre de muitas mutações, sempre de muita... tipo borboleta, não é? Depois descrevem isso. É como as borboletas que não param em sítio nenhum. Estão sempre a circular. Também, em relação ao tempo, pelo medo do futuro. Uma certa ansiedade, um certo receio do medo do futuro. E também no viver o agora. O agora é que conta. O momento. É o momento. Não é? Diz a canção. Portanto, quase toda a gente, portanto, reparem, 140, 110 referiram estes aspectos. Tem a ver com o tempo. Depois, a relação do adolescente com o tempo. Em relação ao grupo de iguais ou de pares, havia dificuldade em se desmarcar. Falam mais de metade, ou cerca de metade, 60 sobre 140, menos de metade, um bocadinho, mas muitas respostas falam disso. Falam, a seguir, menos um bocadinho, da ambivalência face aos adultos, pela necessidade, pois, também dependem de muitas coisas, quanto mais não seja no aspecto material, não é? É preciso comer e ter roupa e ter alguma coisa, portanto, pela necessidade, mas também pela reação, por reagirem face aos adultos, portanto, por reação muitas vezes de crítica, de oposição, de não aceitação, etc. Depois, uma característica menos referida, mas que também por algumas pessoas, a relação com o espiritual. E reparem, poucos adultos, daqueles que responderam então, falam disso, mas cerca de 40, ou 37, por aí. A relação com o espiritual, procura ou rejeição, mas uma identidade frágil. Portanto, uma identidade frágil em relação à parte espiritual. Portanto, é o que eles notavam, estes educadores. E, finalmente, a recusa de regras e limites. Isto é referido só por 20. Portanto, estão a ver, se olharmos às respostas assim agora no sentido global, o que é que foi referido por estes adultos e o que é que referiram em primeiro lugar e o que é que referiram em último, praticamente, já menos respostas, falaram na recusa de regras e dos limites. Portanto, o que foi referido foi o tempo. E não falaram de outras coisas. E nós temos aqui o desenvolvimento do estudo. Eu não sei se agora também é oportuno demorar muito. Talvez isto aqui já nos dê um panorama. Mas podemos investigar, não sei se estão interessados em esmiuçar mais isto ou não. Nós também temos mais coisas para dizer. Que achas, Paulo? Dou mais. Então, um bocadinho. Seguimos mesmo que seja rápido, para ver ao menos os primeiros. A relação com o tempo. O que é que isto quer dizer? Tem uma relação difícil com o tempo, como eu já referi. O andarem de atividade em atividade, de gosto até portanto, de comer as borboletas, como eu disse, tipo borboleta, as dificuldades em fazer escolhas, grande dificuldade em refletir, em assumir algo que dure. É próprio dos adolescentes, isto, segundo dizem. Então, estes adultos, é o que eles referem textualmente. Por exemplo, uma citação direta do texto. A sociedade atual é diferente, ou faltam pontos de referência, ou são demasiados, diz este educador. Pressão dos pais, da escola e da sociedade para ser o melhor. Portanto, há adolescentes que, na opinião desta pessoa, dizem isto. Isto resume um bocadinho o que diziam os outros. A sociedade, está num erro, não ajuda a crescer. Faltam ritos de passagem que ajudavam a fazer crescer. Portanto, esta ideia de que há uns tempos atrás, talvez na nossa infância, havia etapas marcantes na vida de um adolescente que ajudavam a ser acolhido, a ser admitido na sociedade adulta. Portanto, havia os tais ritos de passagem com atividades próprias, com praxe até, às vezes, não é? Portanto, e, sobretudo, celebrações importantes. Hoje isso não acontece, faltam ritos de passagem, pelo menos na opinião desta pessoa, como eu digo. Os adolescentes são, então, tipo borboleta, que passam uma coisa para outra com facilidade. Comprometer-se seriamente causa medo. Isso não é só aos adolescentes, se calhar o problema é esse. Causa medo às pessoas comprometerem-se, sobretudo com compromissos duráveis. E o futuro parece demasiado incerto. Torna-se a toda a gente, não é? Esta é a primeira característica, portanto, foi apenas assim um apanhado daquilo que tinham a ver com o tempo. A segunda, portanto, o grupo de pares. Muito importante pertencer a um grupo, conformar-se com ele, até a partir do look, a partir da aparência, do corte de cabelo, da roupa que se traz, não é? Vestuário, música, as atividades em que se inscrevem,
ou que frequentam, há um grupo de amigos, não é? E a identificação com esse grupo é essencial e há de quem queira desligá-los do grupo. E quando alguns adultos, ou até catequistas, querem dizer que esse grupo não é bom para ti, isto não cai nada bem para aquele adolescente, para quem o grupo realmente é tudo. Ou os pais. Então os pais saberão isso ainda melhor, não é? Portanto, os adolescentes que eu encontro têm necessidade de se exprimirem sobre os assuntos que o tocam. Desculpa, nem é aqui. É 2 ainda. Tem um espírito de grupo bastante forte e vêm aos encontros juntos, raramente sozinhos, e arrastam-se uns aos outros. Portanto, um catequista que diz, eles vêm, mas vêm em grupo. E não tanto por aquilo que lhes interessa, mas pelo grupo que o grupo vem. E como meus amigos vão, eu também vou. É assim mais ou menos que o grupo funciona, na opinião deste educador. Queria só fixar o que... Desculpa lá, Queiroz. Tem som aqui. Para ficarmos pelo menos com os tópicos, porque vai ser decisivo depois para aquilo que eu vou apresentar. Já vamos em 2 características essenciais. A relação com o tempo e a relação com o grupo. Vamos ver outra. A característica 3 era a relação com os adultos, o que se referia à relação dos adolescentes com os adultos. E, como já tínhamos dito, precisam de adultos firmes, pois eles testam os seus limites, dizem muitos educadores, não é? Isso passa por provocações. Quando os adolescentes provocam, não estão propriamente muitas vezes a contestar, estão a testar a postura e a capacidade e até a ver se tem ali alguém com quem dê gosto de lutar ou não é? Também é um pouco isso. Testes, mas é necessário manter segurança e firmeza, diz esta pessoa. Eles esperam de nós que os ajudemos a ter limites. Portanto, no fundo, eles provocam, reagem, mas, na opinião desta pessoa, não é para serem rebeldes e não quererem absolutamente nada. É porque eles, no fundo, precisavam disso. Precisam disso. Esperam ser acolhidos como são e não pelo que deveriam ser. Nós, muitas vezes, moralistas como somos, apresentamos logo o que é que deveriam ser. Tudo não devia ser assim, devia ser desta maneira, daquela. Mas o adolescente gosta de ser servido como é, como ele é. Estão à mercê das suas emoções, a parte emocional também é referida ali, e precisam ter guias e de quem os ouça. Querem compreender o porquê do que se lhes pede. Quando alguém pede alguma coisa, não deve pedir só, não, na opinião também destas pessoas, mas deve explicar porque é que pede, as razões. A quarta característica é a relação contrastante com o espiritual, que por vezes estão longe da vida cristã mais por desconhecimento do que por recusa, dizem alguns. Outros questionam sobre o sentido da sua vida, não conseguem por vezes integrar a fé. É difícil. Eu pergunto-me sobre o sentido da vida, mas depois não vejo a fé como uma resposta para o sentido, integrando a sua vida. O Evangelho é um valor do passado, raramente prioritário nas suas vidas. Portanto, é a opinião destas pessoas no seu contexto. Pode não ser o nosso. Mas que o Evangelho, a gente se calhar, o Evangelho talvez não se aplica muito, digo eu, mas pode ser a Igreja, por exemplo, já é capaz de ter mais a ver com isso. A nossa linguagem da Igreja, os símbolos, não fazem ligação ao sentido de pertença para os adolescentes. Porque ir lá se aquilo não nos diz nada. É um lamento destes educadores que os adolescentes acham que a linguagem, os símbolos, as celebrações não os integram, não faz esta ligação. Outro aspecto. E finalmente, então, extremamente telegráfico, como vocês estão a ver, a recusa de regras. Em relação a isto, sentem-se pressionados, reagem com agressividade. Quando há pressão sobre o adolescente, ele reage de modo agressivo, normalmente. O ponto forte para eles, segundo outra pessoa, é tudo é permitido. Eu faço o que me apetece primeiro e depois é que penso nos outros. Primeiro estou eu. A autoridade não significa nada para eles. O respeito é um valor ausente. Diz alguém todo preocupado, com certeza. Eu bem mando, mas não adianta nada, porque
E o respeito para eles não conta nada. Não é? Isto é um educador, se calhar um bocadinho pessimista, mas Este é muito pessimista. também acho que sim. Até porque, se lermos os estudos recentes, eu ainda há pouco tempo li, nós temos nos cingir ao tempo, mas li há pouco tempo um estudo, ouvi um estudo que foi feito sobre os adolescentes, e de facto os adolescentes estão muito mais centrados neles, naturalmente. A criança vive centrada nos outros, não é? Mundo da infância. Eu olho para os outros porque identifico-me com eles, a criança identifica-se com o pai, com os seus educadores, não pensa nele, pensa nas suas necessidades. Mas o adolescente começa, é um processo normal da aquisição da autonomia, da liberdade, começa a pensar nele. Portanto, o eu tem outro peso, obviamente. Os pais estão agora desarmados, a maior parte não se demite, mas já não sabem o que fazer, diz este educador, esta é uma citação. A sociedade protegeu tanto as crianças que ainda têm medo de agir, há quem diga isto, portanto, protegeram-se tanto as crianças que agora fazer qualquer coisa causa receio. Foi a sociedade que assim quis, mas a sociedade sou eu, também diz a pessoa. A sociedade somos nós. Por concluir, parecidos ou diferentes, são vistos como diferentes das gerações anteriores, por 3/4 de quem respondeu. Há algumas semelhanças, período de incerteza, de indecisão, de mal-estar, procura do grupo, entusiasmo, dinamismo. E isto não foi referido anteriormente, mas também referiram coisas positivas. Há algumas coisas positivas como estas, por exemplo, do seu entusiasmo, do seu dinamismo. Eles querem tudo imediatamente, estar em grupo, adultos que os escutem e que lhes falem. Não querem obrigações, comprometerem-se a longo prazo e não querem desligar-se do grupo. Isto depois também tem nuances próprias, como é óbvio, sobretudo pela idade. Só uma nota, um adolescente de 11 anos, 12, ou pré-adolescente, gosta mais de fazer atividades. É alguém que tem bicho carpinteiro, não é? Como nós estamos dizer. E, portanto, ele quer fazer coisas. Enquanto que um de 14 ou 15, normalmente, também isto é muito relativo dizer as coisas assim, como sabem, mas gosta mais de estar com os outros. As atividades já não são tão importantes, já não é aquele ativismo. Isso é um dado também. Desculpem, eu estava a passar. Sobre outra referência a escolher, querem escolher sempre, mas nunca ter escolhido. Isto é, antes, eu é que escolho, eu é que sei. Depois de escolher, isto não me agrada. Não era isto que eu queria. Isto que acontece-nos a nós, não é? Eu estava a pensar que ainda sou adolescente. Nem sempre, porque eu e o Paulo já somos padres, pelo menos, há uns anitos lá, há uns anos. Já saímos da garantia. Nesse aspecto. Eles são cada vez mais frágeis, não têm confiança em si mesmos, mas não ousam afirmar as suas convicções. Será que as têm? Pergunta alguém. Raramente dizem eu. Isso pode ser polémico, pode ser interessante para debater, que eles raramente dizem eu. Portanto, não afirmam eu assim como, para não se comprometerem. Falam a gente ou falam de outro modo. Querem dizer eu, mas não dizem propriamente eu. Assim com tanta convicção. Em relação à fé, falta de escultura religiosa e resistem a uma prática regular. Normalmente não vão muito por aquela presença regular, certinha, a uma prática cristã, por exemplo, uma Eucaristia dominical ou outra atividade. Estão interessados por testemunhos, isso também se refere. Querem discutir sobre as questões existenciais. E gostam de tempos fortes. Portanto, o que for surpresa, o que for novidade, o que for algo que emocionalmente seja forte, normalmente gostam. Não sei se passou ali algum aspecto. Desculpem. É isso. As respostas. Agora, interessante isto.
as respostas quase não referem os seus gostos. Portanto, que adultos, será que eles conhecem mesmo os adolescentes? Estes que responderam? Eles não falam dos seus gostos, só falam da internet e música 4 em 140. Ora, a música é fundamental para os adolescentes. O MP3 hoje, então, e todas essas coisas. Não falaram da sua sexualidade, só 3 em 140. Quando o corpo, puberdade, claro, e é um processo, não é apenas uma questão física, é um processo longo, não é apenas uma coisa física. E, portanto, destacam os seus anseios, interrogações, o modo de se relacionar direto e verdadeiro, o seu dinamismo e vitalidade, a sua curiosidade e abertura, a sua generosidade, é verdade. Falam dos seus recursos com estas percentagens que eu não vou agora demorar, já damos para ver que foi pela ordem mais ou menos que eu falei. Um apoio importante são os grandes encontros organizados para eles, documentos interessantes que temos à disposição. Quando existe uma comunidade viva que eles sentem como força para todos e lugar de vida e de alegrias, participam com gosto. Portanto, este aspecto é referido, a comunidade. Quando há uma comunidade alegre, viva, eles vêm. O que desconcerta e fragiliza a sua relação com o tempo, a pressão do grupo, a relação difícil com a Igreja, a agressividade ou provocação. E também, para alguns, a passividade e a dificuldade de comunicação. É isto que desconcerta. As dificuldades que encontram no processo educativo. Portanto, isto voltando às perguntas. A relação com o tempo, a pressão do grupo, a relação difícil com a Igreja e a provocação e a agressividade. Encontrar as palavras certas. Como explicar-lhe a Igreja, os sacramentos. Como explicar a um jovem, a um adolescente. Por isso é que surgiu o catecismo para os jovens, o UCAT. Sabiam? Conta-se que um colega, um amigo do Papa Bento XVI, falou com ele, depois de ele ter publicado o Catecismo da Igreja Católica, e é importante que estamos aí o ano da fé, e lhe disse: este catecismo não serve para os jovens. Então não há de servir. Este catecismo foi feito com a linguagem mais atual, perspectivas filosóficas. Este livro é atual. Não tenho a mínima dúvida. Ele diz: não tenho. Então vamos abrir a ação. Parece quase uma anedota, não é? Abriu e tinha lá, e calharam sobre aquela frase: a Igreja é um ícone da Trindade. Acha que os jovens entendem isto? Tem razão. Temos que fazer um catecismo para os jovens. E então nasceu o UCAT. Mas já agora já estou melhor, já vou fazer uma provocaçãozinha. Não é o Queiroz. Já repararam que o UCAT é um bom catecismo para jovens? Mas a gente andou tantos anos a dizer mal dos antigos catecismos de perguntas e respostas, e quando quisemos ir ao encontro dos jovens, fomos voltar ao esquema das perguntas e respostas. Não é para... pensem nisto, às vezes a gente deita abaixo as coisas velhinhas depressa demais. O problema do catecismo não era as perguntas e respostas, era a linguagem. O ícone da Trindade, que vê os nossos jovens com o cabelo a Ronaldo a responder o que é o ícone da Trindade, não é? Mas quando tivemos que procurar uma metodologia para eles, fomos aos velhinhos. Deixo esta provocaçãozinha. E estou a terminar. Portanto, nós, adultos que acompanhamos os adolescentes, comecemos por olhar para o que nós éramos e tentemos trabalhar em conjunto com o que nós somos. Isto é um desafio importante para os catequistas da adolescência. Evidentemente que a nossa experiência é fundamental e aquilo que nós passamos, os nossos processos de crescimento são importantes, mas temos que em conjunto trabalhar o que somos hoje e com essa calma, essa serenidade, então prepararmos para ajudar os outros a crescer.
Os adolescentes têm capacidade de fazer projetos, interessarem-se e serem interessantes. Isso é verdade. E já sabemos isso. E não são assim tão superficiais como às vezes dizemos. Quem é que os vai escutar? Quem é que os vai compreender? É que, como eu já disse mais ou menos, nós adultos, o que é que lhes mostramos? Como lhes fazemos compreender o que nos anima? Muitos dos problemas que nós tentamos na adolescência, se pensarmos bem, são os nossos problemas. O problema não está na diferença de idade, mas sim nas nossas atitudes, na nossa linguagem, no acolhimento que lhe fazemos, no modo como os amamos, podemos dizer assim. E então a pergunta final é esta. Ao falar dos adolescentes, nós estaremos a falar de nós? É isto. Passo a palavra ao Paulo, ou fazemos um pequeno intervalo. Já estamos cansados? Então, eu posso falar um bocadinho, depois fazemos um intervalo, está bem? Portanto, o objetivo era mostrar-vos como é que nós, adultos, olhamos para os adolescentes. Certo? Porque isso condiciona tudo o que fazemos na catequese. Se partimos do princípio, eu vou para ali. Se partimos do princípio que o adolescente é um caso complicado e difícil, e é uma idade difícil, está tudo estragado. Não é a idade que é, são os desafios que tem, é com esses que temos que trabalhar. E o primeiro desafio, que hoje agora vou-vos falar um bocadinho dos desafios da catequese da adolescência, é esse, é olharmos para o adolescente como aquilo que ele é, no tempo em que é, e não outra coisa. Muitas vezes, na nossa relação, temos até questões de dizer, a adolescência é uma idade difícil. É uma idade, qual é que é a idade fácil? É aos 40, que é a idade da ternura dos 40, que é fácil. É aos 50? Não. É difícil também. É aos 60, que isto já devia estar tudo calmo e anda tudo aos saltos outra vez. Não há idades fáceis nem difíceis. Há desafios de cada instante. E nós, às vezes, adultos, criamos certos estereótipos em relação aos adolescentes que depois são muito condicionantes na catequese. E este é o primeiro desafio que nós temos pela frente. Amá-los como eles são e com os desafios que ele tem. A segunda coisa que vos queria dizer. Não acredito... Vocês hoje têm que ajudar, nem que eu vim do hospital para aqui, portanto... Não acredito que os desafios da catequese da adolescência se resolvam na adolescência. Resolvem-se antes. Quer dizer, podemos já ir todos embora para o ateliê do despertar. Não, estou a dizer é que há problemas de fundo na catequese da adolescência, ou desafios, que se não se começa a trabalhá-los logo desde pequeninos, não é depois agora que se vai conseguir. Isto leva-nos muito longe, leva-nos até para uma jornada só sobre o papel dos catequistas no acompanhamento de um grupo, como é que um grupo evolui desde o primeiro ano de catequese até ao 10º ano numa paróquia. Porque às vezes eles mudam de catequista e está tudo estragado. Porque saltam um catequista que fazia ocupação de tempos livres para um catequista que tenta fazer outra coisa e não há nada a fazer. E depois o problema não é do adolescente. O problema é da catequese da paróquia. E da forma como a gente trata o grupo no seu todo, como é que se transmite, como é que se passa um grupo de uma etapa para o outro, um catequista para o outro. Imaginem, por exemplo, não é na adolescência que a gente os educa para o silêncio. É logo na barriga da mãe. Estão-se a rir. Hoje está mais que provado. Já começo a contar histórias. O Padre Queiroz depois tem que mandar calar. Está mais que provado que desde o momento da gestação até aos 6 anos é um tempo decisivo até para a formação de uma consciência e para a educação da fé de uma criança.
Ainda há pouco tempo estive a ler um estudo interessantíssimo. Bem, não vou contar, depois não tenho tempo de mostrar isto tudo. Depois no fim conto. Está bem? Se tiver tempo. Olá. Pronto, agora depois já. Isto é o mal dos 40. A gente começa e depois tem que acabar. Não é? Um casal japonês vivia numa zona muito pobre do Japão, junto ao aeroporto de Tóquio. Isto vem numa revista científica. Parte da minha formação é na área da psicologia, da psicoterapia, e gosto de acompanhar estes casos. E era um casal muito pobre, que vivia mesmo quase em cima, não é bem barracas, no Japão não há barracas, não é? No Japão é um país, uma barraca no Japão. Mas pronto, eram dentro da classe japonesa dos mais pobres. E viviam mesmo em cima da pista do aeroporto de Tóquio. E quando tiveram o bebê, a comunidade, lá, a assistência social, o equivalente à assistência social de lá, ofereceu-lhes uma casa num sítio com melhores condições. E eles lá foram com o seu bebê a viver para outro sítio mais calmo e não ali no meio dos aviões. Aquela criança, entretanto, nasceu e, como qualquer criança, tinha birras e desatava a chorar. Sabem como é que era a única maneira de acalmar aquela criança? O pai tinha que meter no carro e levá-lo para o pé do aeroporto, porque ele só se calava quando ouvia os aviões. Estamos a falar de aviões, mas podemos falar de fé, podemos falar de vida, podemos falar de valores, podemos falar de lágrimas e de sorrisos. Bem, isto tudo para dizer que há os grandes desafios da adolescência que não se resolvem na adolescência. De qualquer das maneiras, podemos avançar um bocadinho para este mundo dos adolescentes. 2 ou 3 notas preliminares que já dei. Estes são os objetivos, também aqui vou passar um bocadinho rapidamente, da 3ª e da 4ª etapa. Também vou passar rapidamente, só eu que venho dos catecismos. Sabemos que a catequese deve ser isto. Esta, para mim, é a melhor definição de catequese que eu conheço, e já vi muitas. É do Alberic, amadurecer na fé cristã as pessoas e as comunidades com o objetivo de levar a conhecer, contemplar, celebrar e viver o mistério de Cristo. Reparem, estão aqui todas as dimensões da catequese. Não é só o conhecimento, é também a comunhão com Cristo. Estes são os nossos objetivos. E a pergunta é, será que estamos a conseguir estes objetivos com os adolescentes? E a primeira coisa que eu vos queria dizer é, sim, estamos. Irritam-me estes discursos de que a catequese não presta e não sei o quê. Algumas paróquias, se não fosse a catequese, não eram nada. Só serviam para celebrar funerais e missas ao domingo. Porque é a catequese que lhes dá a vida. É aquele entrar e sair de crianças, uns mais pequenos, outros maiores, que faz com que aquele espaço seja uma comunidade e não um sítio onde se celebram sacramentos. Portanto, a primeira coisa que eu vos queria dizer é que eu acho que sim, que estamos. Temos muitos desafios pela frente, temos imensos. Imensos. Podemos fazer muito melhor, podemos fazer muito melhor. Mas o que fazemos, já fazemos bem, muita coisa. Todos vocês que aqui estão são catequistas, não podem testemunhar quantas crianças vos passaram pela mão e se tornaram homens e mulheres de que vocês se orgulham, pela forma como estão na vida. É sinal que estamos a conseguir. Agora temos que ir mais longe, temos que ir mais alto. Às vezes irritam-me que digam mal da catequese, então às vezes vai a certas paróquias e o único sinal de vida vem da catequese. Até o padre é macambuzo, às vezes. Às vezes, para ouvir um barulho, para ouvir um sinal de vida, é preciso ouvir um miúdo da catequese. Ó catequista! Está quieto, João. Pronto, isto é vida. É comunidade. Por isso, estamos a conseguir, há muito para fazer. Não podemos ser eu e Rita. Eu também sou professor na Universidade Católica. E irrita-me na altura dos exames. A gente vê os exames e os alunos vêm ter connosco. Ó professor, já viu o exame? Já viu o exame? Dá para o 10, dá para o 10. Eu dá para o 10.
quando eles começam com o dá para o 10, está-se a rir o senhor da Câmara, não é para o 10, o senhor está a filmar para me fazer bonito, bem, o melhor possível. Não é para desenrascar. Não faz milagre. Esta mentalidade do dá para o 10 não é de cristão. Nós fomos feitos para o 20, fomos feitos para a santidade. É verdade ou não? Andamos aqui para o 10 ou para o 20? Para o 20, e eles só o professor dá para o 10, dá para o 10. Caramba, não. Tiveste 11, mas estuda para o 20. É isso que Nosso Senhor te pede. Depois, se uns têm mais, outros têm menos, isso já é outra história. Quanto é o nosso esforço? Bem, então quer dizer que podemos ir mais longe. E há, de facto, alguns problemas. Vamos falar mais de problemas. Parte disto, já vos disse também no ano passado. Outra parte, não. Isto é o diagnóstico dos problemas. Depois de eu começar pelo positivo, está bem? Porque anda tudo a queixar-se, a culpa é disto, é a troika, é a troika, é a troika. Não, na catequese as coisas funcionam. Mas é preciso ir mais longe. Uma educação da fé que faça, ou que um dos problemas não faz fazer experiência e mistologia daquilo que propõe, que é ainda muito só doutrinal e não faz fazer a experiência. Não tem a liberdade, eu disse que o ato de enfiar tudo no mesmo saco, como se eles todos fossem iguais. Hoje não é a mesma coisa de ser catequista e dar catequese numa paróquia aqui do centro de Fátima, de uma paróquia de outro sítio qualquer. Temos que começar a diversificar discursos. Sobre isto também podemos ir longe. Muitas vezes a globalidade é uma catequese que fica ainda à margem dos adolescentes. Isso veio naquele inquérito muito ao de cima. Falamos-lhes de coisas, mas que não são as coisas da vida deles. E sabem qual é às vezes o problema desta Santa Amada Igreja, de que eu tanto amo, como vocês? É que anda a dar respostas a perguntas que já ninguém faz. Ora, se a gente dá respostas a uma pergunta que o adolescente não faz, ele vai-se embora. Porque ele está ali para ouvir respostas às suas questões. Isto não é só para a adolescência, vale para todos. Cá está a questão da linguagem. Hoje, isso foi mais do que dito, a linguagem tem que ser diversificada, não pode ser só o catecismo, temos que utilizar outras formas de linguagem. Eles passam a vida nos Facebooks e na internet, nós também lá temos que estar. Nós, igreja. E noutros sítios. Nós temos que estar onde eles estão. E não querer à força que eles venham para onde a gente quer que eles venham. Porque senão corremos o risco de eles deixarem de cá pôr os pés. Portanto, isto leva-nos tudo muito longe. A questão do tempo, para mim, é decisiva. Sobre isto falarei mais tempo, mais à frente. E a tal história do individualizar percursos. Bem, quais são os desafios? São os de sempre. Nada disto é novo. Sempre houve muitos desafios. E o primeiro grande desafio... Desculpa aí, Queiroz, tirei só o professor. Estava ali a apontar para o nariz da catequista. O primeiro grande desafio é o catequista, são vocês. Porque sem catequistas não há catequese. E quando o catequista for este homem e mulher deste sorriso, e que está ali por amor, há coisas na vida que só se fazem por amor. Senão tornam-se um pesadelo. Qualquer missão na igreja, já agora deixem-me dizer-vos uma coisa, para alguns em primeira mão. É com muita alegria que eu fiquei a saber que no cimo da nova evangelização, que está a começar agora, o Ministério de Catequista vai ser aprovado, vai ser pedido para ser aprovado, que a Igreja aprove o catequista como Ministério Eclesial. Já é um passo em frente, com o mesmo valor de outros ministérios. Não é que eu não acreditasse que fosse já um ministério, teoricamente era, mas vai passar a ser oficializado. E o catequista é sempre a chave. Eu sobre isto não vou falar muito, mas isto é que é decisivo.
catequistas com amor à sua missão. Qualquer missão na igreja, se não for por amor, é um pesadelo. Mas um padre, se não for padre por amor, mais cedo ou mais tarde é um chato. Um catequista, se não for por amor, mais cedo ou mais tarde não tem paciência para aturar os miúdos, nem para se formar, porque é por amor que vamos. Um casamento é a mesma coisa. Se eu não amo aquele com quem partilho a vida, depressa a vida se transforma num pesadelo. E o catequista é uma missão na igreja tão nobre como qualquer outra, que seja por amor, senão não vale a pena. E quando um catequista ama um adolescente e é capaz de ter este sorriso e não uma cara de missa de 7º dia, como alguns têm, então a magia acontece. Porque se quiserem ao limite, a catequese é e joga-se naquele instante em que o coração do catequista encontra o coração do catequizado. O resto são conversas e teoria. É sobre isto que também podíamos falar muito. Há algumas características do catequista, mas isso, se vocês estão aqui, sabem, isto tem isto mais que para ti. Confiamos em vocês e contamos convosco porque sabemos que estão aqui por amor. Porque senão não vamos lá. Se eu fizesse aqui um pequenino teste, muito rápido, se vos pedir para se lembrarem de um catequista que marcou a vossa vida para sempre, um educador na fé, vamos pôr isto mais amplo. Pensem lá, uma pessoa que marcou a vossa vida para sempre foi o vosso catequista ou educador na fé. Já pensaram? Era porquê? Era pelos grandes cursos que tinha? Era pela grande sabedoria que tinha? Ou era por ser uma testemunha do amor de Deus na vossa vida? A melhor catequista que eu conheci até hoje foi a que me catequizou a mim, foi a minha avó. Era analfabeta. Não estou aqui a dizer que a formação e isso tudo não é importante. É importantíssimo. Mas não vale nada se não houver... Aliás, o Sr. Patriarca hoje na homilia disse uma coisa parecida. Lembram-se? A formação é essencial. Mas se não houver outro... Querem um exemplo da nossa sociedade? Nunca tivemos tantos doutores e engenheiros, pois não. Mas nunca faltou nesta sociedade tantos homens e mulheres a sérios, cabeça erguida, porque senão ela não estava como está. Porque antes de ser doutor ou engenheiro ou catequista diplomado, tem que ser homem e mulher capaz de atravessar a vida de cabeça erguida. Porque podem nos tirar tudo e até nos querem tirar muita coisa. Mas a nossa dignidade não está à venda por dinheiro nenhum. Podes começar, que a gente continua. Caminharei pela tua estrada, Senhor, na tua mão quero ficar para sempre junto de ti. Caminharei pela tua estrada, Senhor, na tua mão quero ficar para sempre junto de ti. Não entendia, mas fiquei a ouvir quando o Senhor me falou. Ele me chamava, precisava de mim, e eu respondi assim: caminharei, caminharei pela tua estrada, Senhor, na tua mão quero ficar para sempre junto de ti. Muito bem. Como é que te chamas? Sandra. Tatiana. Muito bem. Qual é a diocese? Lisboa. Então vamos a isto ou quê? Ainda há paciência? Tem que haver. Então agora queria apresentar muito rapidamente já mostrei isto, tenho vários sítios, é a minha reflexão, um bocadinho da minha reflexão sobre os grandes desafios da catequese, especificamente na adolescência.
mas que são comuns a toda a catequese, são um bocadinho transversais. E depois, no fim, penso que não demorar muito, vou demorar mais com uns do que com outros, mas considero alguns destes aspectos essenciais para a renovação da catequese em Portugal, renovação que está em marcha, está bem? Então vamos ver. O primeiro grande desafio é transformar a catequese numa comunicação experiencial e significativa. Isto é assim um palavrão que no fundo quer dizer que a catequese deixe de ser uma aula para passar a ser uma experiência. Não se vê de cima. Se a catequese é este encontro com Cristo, este saborear o Senhor, eu hoje saboreei o Senhor, eu hoje vi o Senhor, dizia Jó. A catequese não pode ser confundida com uma aula em que despachamos o catecismo numa hora, mas tem que ser por pôr uma experiência significativa com um adolescente. Isto é que é uma experiência que envolva a pessoa toda, porque sem experiência religiosa não há comunicação da palavra de Deus. É difícil transformar a vida sem viver experiências significativas. E se o objetivo da catequese, ainda para mais na adolescência, como vimos pelos objetivos que eu passei à pressa, por todos vocês conhecem. Esta frase é da doutora Cristina Sá Carvalho, eu gosto muito dela, utiliza muito nos meus encontros. Se a catequese da adolescência não for uma experiência significativa que faça sentido àquele grupo de adolescentes, passa. A fé não passa. Passa aquele encontro, mas não se transmite a fé. Porque é impossível transmitir a fé sem viver uma experiência. E eu penso que o nosso grande problema hoje, muitas vezes, é a catequese. E isto não é só da adolescência, é de todas. Aparecer quase como mais uma hora no horário escolar deles que eles têm, e não como um espaço especial e diferente onde lhes é proporcionada uma experiência de vida e de fé. Concordam comigo? Sim. Este é que é o grande desafio. Reparem que a gente ainda organiza a catequese como se fosse uma aula. Fixamos os horários, dizemos a data das inscrições, etc, etc. Ora bem, para haver transmissão da fé, a pessoa tem que fazer uma experiência que sinta todo o seu ser envolvido. A sua personalidade, a sua inteligência, as suas emoções, os seus afetos e ações. E não só a parte racional, não só a parte afetiva. Porque às vezes caímos nos dois extremos. Há catequeses que é só transmitir a doutrina e há outras que é só atividades de tempos livres. Não há grande diferença entre o ATL e a catequese. Ora, uma experiência de vida e de fé que envolva todas as dimensões da pessoa. Este é que é o grande desafio. Para que a vida e a palavra de Deus se encontrem naquele momento na vida do adolescente. A vida concreta do adolescente, não o que nós achamos que é a vida do adolescente, e a palavra de Deus se encontra. Aqui vou passar, aqui também, e aqui também. Então, já passei muito tempo de começar a cortar. Para mim este é o grande desafio, transformar a catequese numa experiência. Em que eu tenha tempo para experimentar, saborear o que é a vida, o que é a fé, o que é estar com os outros, o que é estar com um grupo. Querem ver já um problema, já me estou a antecipar. Todos estão de acordo com ver o resultado daquele inquérito. Para o adolescente, o grupo é absolutamente essencial. Ele partilha com o grupo, em determinada fase da adolescência, aquilo que não partilha com mais ninguém. Ora, se o grupo da catequese não for uma referência para o adolescente, nunca será um espaço de transmissão da fé. E muitas vezes ele tem um grupo de referência na escola, mas não tem o grupo de referência da catequese. Vai à catequese, mas aquele grupo não é o grupo de referência para ele. Para um adolescente, se o grupo de catequese não for o seu grupo, a transmissão da fé não acontece. Transmitem-se conhecimentos, mas a experiência da fé não.
Então, quais são as experiências religiosas estruturantes, decisivas, para que a catequese aconteça, para que a transmissão da fé aconteça? E vão elas, meus amigos. Estas são as 4 experiências religiosas estruturantes que qualquer adolescente tem que experimentar para que, na minha opinião, a transmissão da fé aconteça na sua plenitude. O encontro com Cristo, o encontro com a Palavra de Deus, o ser membro ativo de uma comunidade e o anúncio do amor de Deus. Algumas vou passar rapidamente, porque são mais fáceis. Comecemos pela última, porque é aquela que eu sinto que nós fazemos melhor. A experiência do anúncio do amor de Deus. A experiência de se sentir amado, perdoado, valorizado no seu grupo de catequese. Se a gente não se sente acolhido, valorizado, não consegue ter noção e de aprender esta experiência de um Deus que é amor e de se sentir agradecidos por esse Deus que é amor. Eu esta acho que é mais simples, porque acho que é a que nós fazemos melhor. Há crianças hoje que é na catequese que fazem a experiência do amor, não é em casa com os pais, nem na escola, porque vêm de famílias destrambelhadas, em escolas complicadas. E uma das experiências religiosas estruturantes é eles na catequese sentirem: caramba, a minha catequista ama-me, mesmo quando eu às vezes sou traquina, mas eu sinto que ela perdoa-me, ela acolhe-me, ela valoriza-me, mesmo em outros sítios onde eu sou desvalorizado. E quando eles percebem que tudo isso é sinal visível do amor de Deus, então eles são capazes de agradecer a Deus. Porque ninguém é capaz de agradecer a Deus sem primeiro se ter sentido profundamente amado por Deus. E esta é aquela, queridos catequistas, que eu sinto que nós fazemos melhor. Hoje não tenho a mínima dúvida que em certas paróquias, para certos adolescentes, o único espaço de amor e de acolhimento que têm é a catequese paroquial. Porque não o têm em casa, não o têm na escola e não o têm numa sociedade que se aproveita deles, mesmo sem eles darem por isso. Mas há outras que temos que valorizar. A experiência do encontro com Deus, o permanecer em mim. Isto foi dito aqui tantas vezes. Por que é que a gente anda a inventar? Se a catequese é a comunhão com Cristo, por que é que a gente não lhes proporciona mais tempos de encontro com Cristo? Nos retiros, nas noites de oração, na valorização da liturgia, das celebrações. Então, se nós acreditamos que na celebração nos encontramos com Cristo, e se o objetivo da catequese é este, permanecer em mim, nós temos que valorizar mais a catequese litúrgica. Uma pedagogia da espiritualidade. Pus este aqui porque está com o sinal de quem fez uma traquinice e está a dizer aos senhores. Mas isto é tão importante, eles valorizam. Com um adolescente, vocês podem estar a falar 3 sessões contínuas de catequese sobre oração, mas se o puserem a eles a organizar uma noite de oração e a rezar, ou uma tarde, ou um retiro vale mais que 4 sessões seguidas de catequese. E a gente ainda os deixa muito tempo na sala de catequese fechados. Que encontros com Cristo é que nós lhes proporcionamos? Programamos isso na catequese. Como é que a gente vai pôr? O adolescente aprende fazendo. O adolescente aprende fazendo. Também o mesmo que se diga para a oração. Aprende o que é oração rezando. Por isso, esta experiência religiosa estruturante precisa de ser programada e desenvolvida na nossa... Como é que eu programo os meus retiros com os meus adolescentes? As noites de oração, as exposições de Santíssimo, a Eucaristia. Como é que eu preparo com eles ou não? Porque é aí que está o Senhor. E eles são capazes de Deus, mesmo quando são traquinas, se a gente lhes der estes espaços. E a gente ainda tem uma lógica demasiado escolar. Querem um exemplo? Para mim é um escândalo. Eu tenho denunciado de várias maneiras, mas não faço a mínima ideia como resolvê-lo.
Digam-me lá, qual é que é a grande catequese da Igreja? É a liturgia, não é a celebração. É ou não é? Estamos de acordo? É quando celebramos, principalmente a Eucaristia, que nós nos encontramos com o Senhor. E quais são os momentos mais fortes desta catequese que é a liturgia? É o Natal e a Páscoa, não é? Ora, no Natal e na Páscoa, quando estamos a celebrar o essencial da nossa fé, a catequese está de férias. Isto tem alguma lógica? Então temos que programar a catequese na lógica da graça e do encontro com Cristo e não na lógica escolar. Faz sentido eu ter a catequese de férias quando a comunidade cristã está a celebrar o centro da sua fé, o centro do encontro com Cristo, a Páscoa e o Natal? Tem razão ou não? É difícil. É difícil, mas há aqui qualquer coisa que não está bem. É uma questão de lógica. É que a catequese não é uma aula que vai para férias no Natal e na Páscoa. É uma caminhada de conversão e no Natal e na Páscoa tem o seu ponto mais alto. E nós temos que programar o que é que podemos celebrar com eles neste momento. Como é que os podemos catequizar para este momento. A lógica tem que ser uma lógica da graça e não uma lógica escolar. Ou que dá jeito para as férias do catequista ou deste ou daquele. Esta pedagogia da espiritualidade é decisiva na catequese da adolescência, porque o adolescente rejeita muitas vezes a missa e todas essas coisas porque aquilo não lhe diz nada, não é? Mas não lhe diz nada porque nós nunca lhes mostramos o que é que aquilo quer dizer. Se ele cai de repente numa missa, a gente convida o adolescente para ir a uma missa, ele chega lá e aquilo... Ninguém liga nenhuma, à linguagem dele, a linguagem é outra, os símbolos nunca ninguém os explicou como é que aquilo pode dizer alguma coisa. Porquê é que faltou aqui? Uma pedagogia da espiritualidade. Que é absolutamente decisiva. Porque estão aqui, vocês têm muito mais experiência do que eu. Digam-me lá se um retiro com adolescentes, mesmo com uma Eucaristia, em que eles participam e preparada por eles, não lhes diz alguma coisa. Diz-lhe tudo. Não diz. Mas se querem de paraquedas na missa da paróquia, diz-lhes alguma coisa? Pouco. Porque faltou aqui uma pedagogia da espiritualidade. Que é nossa catequistas e nossa da comunidade cristã. Como é que eu educo para a celebração? Reparem que a gente às vezes faz aos miúdos, não tenho tempo, a gente convida os miúdos para vir à missa. E depois utilizamos uma linguagem para eles que eles não entendem, que isto não se faz uma criança ou um adolescente. É uma violência. É o mesmo que eu convidar uma pessoa para vir à minha casa e depois dar-lhe a beber ou de comer uma comida que não tem nada a ver com a sua realidade cultural, para a qual eu nunca o preparei. Faltou aqui uma pedagogia da espiritualidade. Que espaços é que nós damos à programação da oração, do encontro com Cristo, etc, etc, etc. Na nossa catequese. Bem, a experiência de ser membro ativo da Igreja é a questão da comunidade. O adolescente tem que, principalmente a partir do 8º ano, tem que começar a fazer coisas na paróquia. Tem que se sentir valorizado pela paróquia. Nem que seja um peditório para isto, do acólito, ser responsável por isto ou por aquilo. Se o adolescente não sentir que está a construir comunidade, na altura em que ele aprende fazendo, ele vai-se embora. Ele tem que se sentir acolhido e construtor da comunidade. E é uma vergonha ainda haver comunidades cristãs que tratam adolescentes como miúdos, que não lhes pedem nem os desafiam para nada. Fazem deles meros espectadores passivos do religioso. Eles erram, deixem-nos errar, peçam-nos para fazer qualquer coisa, mas deixem-nos errar, pois se eles não errarem não aprendem. E é preciso pintar a sala da catequese, ponham-nos ele a pintar. É preciso ir visitar um lar, convidem os adolescentes a visitar o lar dos idosos da paróquia. É preciso fazer um peditório, eles que façam um peditório. É preciso acólitos, eles que sejam acólitos. Se o adolescente, principalmente a partir do 8º ano,
não sente uma interligação com a comunidade a que pertence, ele desvincula-se dela. E ele, para sentir essa pertença, tem que ter pequenas tarefas, que para eles são tarefas hercúleas, não é? Eles ficam todos inchados quando a gente lhes espera uma coisa. Esta integração com a comunidade passa também por outra coisa que eu digo já, que vem mais à frente. Falámos hoje de manhã nisso, a catequese intergeracional. É muito importante que o adolescente veja outros rostos da comunidade e não só o rosto do catequista. Por exemplo, se há uma catequese sobre o matrimónio, convidem um casal para ir lá falar à catequese em vez de serem vocês. Um casal da comunidade. Por exemplo, se há uma catequese sobre a caridade, deem a catequese e depois no fim da catequese, ou em altura apropriada, eles que vão ao lar da paróquia ver um rosto concreto do que é a caridade cristã. Catequese com o adolescente não pode ser só o catequista e o adolescente. Ele tem que estar presente na vida da comunidade, na comunidade paroquial e na comunidade social a que ele pertence. Percebem o que eu quero dizer aqui? Entra muito aqui a catequese intergeracional, já mais para os mais velhos. Por exemplo, vale mais uma catequese, este programa se fala do sacerdote, um encontro deles com o sacerdote devidamente programado, em vez de ser o catequista a dar mais essa catequese sobre a vocação, isto ou aquilo. Enfim, que eles vejam outros rostos da comunidade e que eles participem na vida da comunidade. Por exemplo, se há um passeio da comunidade, o grupo de catequese dos adolescentes tem um papel nesse passeio, nem que seja a oração da manhã, ou a oração da tarde, agora estou a inventar o quê, mas percebem o que eu quero dizer. Isto é essencial na catequese do adolescente, é que na adolescência a gente não os pode ter fechados numa sala durante o ano inteiro. Às vezes a catequese é uma ilha dentro da paróquia, já repararam? Não tem interligações com mais nada da paróquia. Isto paga-se caro. E isto a culpa é de todos. Depois, a experiência da palavra de Deus é outra experiência religiosa estruturante. É absolutamente decisivo. Isto é das tais coisas que vem de trás, não é? Que eles tenham um contacto assíduo com a palavra de Deus. Que já vem nos catecismos. Não estou a dizer para substituírem os catecismos. Agora, o que não pode acontecer é o que muitas vezes acontece e digam lá se não é verdade. A gente pergunta a um adolescente que está no 9º, 10º ano da catequese, abrem a Bíblia em João 4, qualquer coisa, e ele não é capaz. Quem é que falhou? Fomos nós. Porque não os educámos para o gosto, para o uso da palavra. E como é que isto se faz? Bem, há técnicas para isso que vêm desde pequeninos, desde o despertar da fé com as encenações bíblicas. Mas faz, por exemplo, em vez de lerem diretamente do catecismo, quando vem a Bíblia, um excerto bíblico no catecismo, olha, abre agora aí a Bíblia e lê este excerto a partir da Bíblia. Estas pequenas coisas, este contacto direto com a palavra, se Deus está na palavra e a Bíblia ainda é um livro que está a apodrecer em muitas prateleiras. Se é a palavra de Deus, é a experiência estruturante, o encontro com a palavra. E isso faz-se ao longo de uma vida. Um adolescente, ao fim de 15 anos de catequese, não pode não ser capaz de abrir a Bíblia, um livro bíblico. Falhámos nós, que não os educámos pelo gosto pela palavra. E não os educámos pelo gosto pela palavra porque nós próprios muitas vezes não o sentimos. Isto é um exemplo do Diretório-Geral da Catequese, diz mais do que isto, que a catequese deve estar em berço e permear-se com o pensamento, com o espírito, com as atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um assíduo contacto com tais textos. Deve ser, até diz que mais, diz que deve ser uma autêntica introdução à Alexio Divina. Isto falha muito numa catequese, na nossa catequese, que às vezes não damos lugar à palavra de Deus que ela merece e que vem no catecismo. O segundo encontro é todo ele centrado na palavra, como sabeis. Uma pedagogia bíblica na catequese, tal como uma pedagogia litúrgica. Uma catequese com a Bíblia, uma catequese a partir da Bíblia. E isto é que é uma catequese narrativa. O que é uma catequese narrativa? Fala-se muito.
é narrar a história de Jesus. E onde é que vem a história de Jesus? Na Sagrada Escritura. Leio só esta frase que acho muito bonita, de baixo. Depois já digo quem é o autor. Quando acontece na vida de um homem ou de uma mulher sentir essa palavra íntima de Deus, através de um acontecimento da palavra da Escritura ou da palavra da Igreja, fica num momento perante a opção mais radical da sua vida. Ou escuta o Senhor e deixa que a sua palavra lhe transforme a existência, ou a recusa. Essa atitude de escuta e de abandono à palavra de Deus é a fé. E se nós não proporcionamos este encontro com a palavra que leva o adolescente a ter que fazer uma escolha, dificilmente lhe proporcionaremos uma experiência de fé. Porque não são as nossas palavras e as nossas atividades que o obrigam ao abandono ou à recusa. É quando a palavra de Deus mexe na sua vida e mexe com ele de tal maneira que ele só tem duas alternativas, ou sim ou não. Agora, alguns desafios de caráter geral. Na catequese da adolescência. Apostar na questão dos valores humanos. Os valores humanos no contexto da realização pessoal. Eu hoje penso que esta é uma grande missão da catequese da adolescência. Não é possível. O mundo está como está, a viver uma crise como está, não é por causa de falhas de sistemas económicos e políticos, é por falhas de valores éticos. E um dos problemas que o mundo está a viver é que não tem homens e mulheres capazes de o dirigir. E se a crise económica em que vivemos é brutal, é porque houve um conjunto de homens sem escrúpulos que, para terem mais uns milhões que já não precisavam, deixaram de passar à fome outros tantos milhões. Porquê? Porque lhes faltou uma educação para os valores que a catequese tem que dar, e na adolescência nós temos que insistir nisto. Claro que para nós, os valores enquadrados no Evangelho, obviamente. Para eles serem capazes de olhar a realidade, nós temos que os confrontar com a realidade e ajudá-los. Reparem que naquele inquérito, eles não dizem que recusam o adulto. Eles querem alguém que os confronte. Achei muito interessante. O nosso grupo é o nosso grupo. Cá ninguém entra, mas o nosso grupo precisa de referências. E as nossas referências não podem ser só o Ronaldo. Eu não tenho nada contra o Ronaldo. Não é? Eles precisam e ficam lá. Então nós temos que trabalhar, ajudá-los a olhar a realidade, a partilhar, confrontar e testemunhar valores, as experiências de vida, educar, corrigir, responsabilizar. Isto leva-nos muito longe, porque faz com que o catequista dos adolescentes tem que ser um catequista acompanhador de um projeto de vida. Mas sobre isso já não tenho muito tempo para falar. Ajudá-los a fazer a leitura crente da realidade. Quando há um acontecimento da vida que o marca, o catequista deve estar ali ao lado. Como é que a gente lê isto à luz do Evangelho? Se há um que chega triste porque morreu alguém lá na escola, nós não vamos dar a catequese que estava programada, vamos falar sobre a morte e a vida à luz de Jesus Cristo. Porque esse é o problema que aquele grupo está a viver. Essa é a questão que eles têm naquele momento, é a resposta que têm que ter naquele momento. E às vezes andamos a dar a catequese completamente ao lado da vida deles. Porque eles estão a sofrer ou interrogados com uma situação e a gente a falar-lhes do Moisés e do Abraão. Não é que o Moisés e o Abraão não sejam importantes e não tenham lugar no todo do itinerário catequético. Mas se um adolescente chora porque lhe morreu um colega na escola, o catequista é aí que tem que pegar. E depois lá vai ao Moisés. E até pode ser um bom exemplo se o catequista for um homem habituado a lidar com a palavra e dizer, olha, Moisés até morreu antes de completar a sua missão. Ficou a ver a terra prometida ao longe, mas não chegou a entrar, mas cumpriu a sua missão. Percebem o que eu quero dizer para este olhar crente da realidade? Sermos capazes de os ajudar
a pegar nas notícias da vida deles e lê-las à luz do Evangelho. O que é que Jesus Cristo tem para dizer neste momento da tua vida? Face a esta situação, face ao divórcio dos teus pais, face a um país que parece não oferecer futuro. Uma leitura crente da realidade possibilita a vivência de atitudes evangélicas. Uma catequese que ajuda a ler a vida. Uma catequese que os ajuda a fazer um projeto pessoal de vida. Nisto, queridos catequistas nossos, esta malta que vocês têm na mão, a maioria anda completamente à nora. É um problema da questão do tempo. Eles não têm noção de passado, presente e futuro como nós tínhamos. E vocês têm que os ajudar a eles irem fazendo um projeto pessoal de vida. Têm que ser catequistas acompanhadores. Não chega chegarmos ali e estar ali uma hora a debitar o catecismo. Temos uma vida nas mãos, na adolescência, que precisa que nós os ajudemos na nossa parte. Outra parte é com os pais e etc. É a construir um projeto pessoal de vida. Isto faz-se a partir do 8º, 9º ano. O 7º é um bocadinho diferente. Cá está a tal dimensão vocacional que desperta aqui e a necessidade de individualizar percursos. Não é a mesma coisa um grupo de catequese aqui do que noutra ponta do país. Muito mais da adolescência. Sobre a família hoje não vou falar, embora acho que na adolescência ela também tem um papel fundamental, mas o grupo tem mais. E por isso eu vou dedicar mais tempo ao grupo, está bem? Uma pedagogia do testemunho. Cá está o papel da comunidade. Às vezes vale mais ir ao lar mostrar-lhes o que é o rosto da caridade do que tê-los fechado numa sala. O testemunho do catequista, o testemunho de outras pessoas. Nesta idade é fundamental. Eu lembro-me, olha, era eu já pouco mais que adolescente, esta mulher que aqui está, catequizou-nos com o quê? Com o testemunho de vida. Eles precisam de ver, nesta idade, precisam de ver acontecer as coisas. Agora, outra coisa, e aqui eu já não tenho tempo e também já estou um bocadinho cansado, mas para mim é o essencial. Nós temos que repensar os tempos e os lugares da catequese da adolescência. E eu vou dizer isto claramente e frontalmente. Eu não acredito numa catequese da adolescência 1 hora ao fim de um dia, depois de um dia inteiro de aulas. Eles têm uma carga horária brutal na escola. Chegam ali ao fim do dia, os primeiros 20 minutos é para descomprimir e mandarem as mochilas para o chão, e a gente depois está ali, mais 20 minutos a fazer cócegas num catecismo e a mandá-los calar. Isto não é uma experiência vital e significativa. Eu defendo que é necessário repensar os tempos da catequese da adolescência. Acho que é mais produtivo, por exemplo, uma manhã de sábado, 15 em 15 dias, do que 50 minutos a correr a seguir a um dia de aulas à semana. E nessa manhã de sábado eles têm tempo, em 3 horas, ou 2 horas à tarde, de um sábado ou domingo, têm tempo para rezar, para brincar, para estar uns com os outros, para celebrar e para trabalhar com o catecismo. Por exemplo, já há muitas paróquias na Diocese de Lisboa que a catequese da adolescência, principalmente o 8º, o 9º e o 10º ano, é de 15 em 15 dias, ou ao sábado de manhã, ou ao sábado à tarde. Eu sei que logisticamente é mais complicado, mas concordam comigo que com adolescentes de 9º e 10º ano, depois de um dia de aulas, 1 hora de catequese, poderá ser uma experiência significativa? É difícil, não é? E eu penso que nós temos que alterar os tempos da catequese. E os lugares também, porque o lugar da catequese não tem que ser só na sala da paróquia. Pode ser noutros sítios. E o grupo pode se deslocar a outros sítios. E isto com adolescentes é fundamental, principalmente no 9º e 10º. Às vezes estamos a dar uma catequese sobre Cristo crucificado e até temos na paróquia uma imagem tão bonita de Cristo crucificado,
que bastava levá-los para lá, sentá-los à volta dessa imagem e aí fazê-los contemplar essa imagem. É também, o mundo é um lugar de catequese. E eu peço-vos para pensarem nisto, porque eu sei que é difícil, mas eu não sei se nós não temos que repensar muito seriamente os tempos e os lugares da catequese. 1 horinha não dá. A não ser que já sejam o nosso grupo. Aí dá. Se estiver tudo certinho de trás e aquele já for o grupo da catequese, todos identificados, aí dá. Agora, para criarmos um espírito de grupo, para lhes proporcionarmos uma experiência significativa, em que eles possam celebrar, rezar, conviver, brincar, ter o catecismo, 1 horinha não dá. O grupo aqui é decisivo. Se nós não conquistamos o grupo, nunca teremos transmissão da fé com um grupo de adolescentes. Isto leva-nos ao perfil do catequista do adolescente. Eu não concordo. Temos adolescentes a dar catequese a adolescentes. É um erro. Adolescentes... O catequista de adolescentes tem que, ao mesmo tempo, ser líder de um grupo e membro desse grupo. Eles têm que perceber que ele é líder, mas está connosco. Se nós não conquistarmos o grupo e não houver uma empatia entre o grupo e nós, catequistas, eles fecham-se. E se eles próprios não constituírem um grupo e forem alguém que está ali 1 hora, mas o seu grupo de referência são outros e não aqueles que ali estão naquele espaço, também não dá. Então aqui os desafios são múltiplos. Primeiro, que o grupo de catequese seja o seu grupo de vida também. Que eles partilhem uns com os outros. E que o catequista seja alguém que, não sendo do grupo, é líder do grupo e pode estar com o grupo. E vai também ao cinema com eles, de vez em quando, ou vai dar um passeio aqui e acolá, que nestas idades também é importante. Não sei se concordam. É que isto leva-nos a repensar muito da maneira como hoje estamos a fazer catequese, principalmente as questões dos tempos. Porque se nós não cativamos um grupo de adolescentes, nós podemos ser super simpáticos, mas nunca vamos lá. E se ele não sentir que é o seu grupo, o seu mundo, temos de saber para onde é que andam estes miúdos. Eles estão nos Facebooks e nisto e naquilo. Bem, o catequista em si não tem que ser especialista nestas coisas. Mas por isso é que hoje também nos leva longe. O catequista não está sozinho com o seu grupo. Mas, por exemplo, a paróquia tem que ter... Nestas idades a gente tem que ter qualquer coisa na paróquia, na igreja, que os ligue a este mundo. Pode não ser o catequista, não é... Eles às vezes até gostam de um catequista mais... Nesta idade gostam muito de um catequista mais velho, mas que é com pincha, não é? Como eles dizem. Que não percebe nada de computadores. Mas a paróquia tem uma página na internet, ou há um que tem um blog, ou há um que... Ou partilham entre eles o grupo do Facebook da catequese. A gente tem que estar onde eles estão. E por isso também é impossível ser catequista de um adolescente sozinho. Temos de estar em ligação com outros catequistas, com outras realidades da paróquia, para os ir integrando. Porque eu posso ser um excelente catequista de adolescentes e não dominar, por exemplo, estas técnicas, peço ajuda ao outro. Percebem? E nós ainda sou eu e o meu grupo, bem, isto também nos leva longe. 1 horinha não dá. Temos que lhes proporcionar tempos para ser, aprender a ser. A catequese é uma caminhada de conversão, meus amigos. Não é um tempo de preparação para os sacramentos, em que os sacramentos aparecem como medalha de bom comportamento e de assiduidade. É uma caminhada de conversão. E a conversão precisa de tempo. E a gente muitas vezes anda ali a aguentá-los, a ver se eles vão à catequese para lhes dar o crisma, e não proporcionar-lhes uma experiência de fé com o tempo, a que eles possam dizer sim ou dizer não, porque eles também podem dizer não. Depois fazem todos o crisma, vão-se embora e nós ficamos muito contentes com os nossos adolescentes. Que experiência de fé que lhes proporcionamos, que tempos para maturar essa fé. Catequese como uma caminhada de conversão.
em que eles têm tempo para ir amadurecendo as suas opções, pôr as suas questões, tempo para desistir, porque alguns devem desistir, não há mal nenhum que desistam, tempo para se comprometer, porque o compromisso com Cristo precisa de tempo. Esta ideia que a catequese tem 10 anos e ao fim de 10 anos temos que lhes dar o crisma também não ajuda muito. Nós temos é que lhes proporcionar um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual eles, na sua liberdade, vão dizer sim ou não, à medida que vão interrogando. Temos que lhes proporcionar uma catequese. Temos que libertar esta catequese, a tal desescolarização da catequese, e proporcionar-lhes uma caminhada de conversão, que dê tempo para crescer, para ser, para aprender e tempo para decidir. Diversificar alguns métodos e pedagogias, a questão da linguagem. Esta gente vive linguagens muito diferentes. Parte do som, da imagem, tem que estar presente também na catequese da adolescência. Este é um exemplo, olha, por exemplo, eu costumo dar, trabalho com adolescentes. Este quadro, que à partida é um quadro que não diz muito aos adolescentes, mas eles adoram. E quando tenho que lhes falar de Nossa Senhora, aqui não se vê bem porque a sala é muito grande e não tem. Mas reparem, este quadro para mim é aquele que retrata melhor Nossa Senhora junto à cruz. E depois explico-vos isto, não assim com esta linguagem. Porque reparem, veem que é um rosto ao mesmo tempo velho e novo. Tem as rugas do sofrimento da mãe que acolhe o seu filho morto. Mas tem a pureza de Maria sempre jovem. E a partir daqui, de um quadro que retrata Maria com rugas marcada pelo tempo e pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo sendo ela uma mulher jovem, eu apresento-lhes a figura de Maria a partir de um quadro. E geralmente termino a catequese com uma leitura de um texto do Fiat de Maria. É um exemplo de uma outra linguagem, neste caso, de um quadro. Depois, acho que é fundamental termos pedagogias diferentes. E agora vou ser rápido, já estamos todos cansados. Mas isto é muito importante. 7º e 8º não é o mesmo que 9º e 10º. Temos que marcar diferenças entre as etapas. Eles disseram isto. Por exemplo, nós em Lisboa temos algumas festas de caráter diocesano. A festa da vida, do 8º ano, é uma festa diocesana que eles vão todos, têm um dia de convívio. Entregamos-lhe uma cruz, que é a passagem do 8º para o 9º ano de catequese. Estes símbolos identitários, percebem? Que marca a diferença das etapas, que eles sentem que estão a crescer na sua caminhada. Este ano vamos fazer também a profissão de fé a nível diocesano, que é o ano da fé. Mas marcar as diferenças da passagem do 8º para o 9º, 10º ano é fundamental. Porque são adolescências completamente diferentes. E eles precisam de ritos de passagem que perderam. Isto foi dito aqui pelo Padre Queiroz. Muito bem. O distinguir as etapas. Depois, acho que é fundamental recuperarmos uma dinâmica dos movimentos na catequese da adolescência. Eu pus aqui o exemplo dos escuteiros porque acho paradigmático. Reparem, uma das coisas que falta nos nossos grupos de adolescentes na catequese é elementos simbólicos com os quais eles se identificam. Isso também foi dito de manhã. Lembro de manhã, antes de eu falar. Já estou a falar há tanto tempo, como é que já penso que é de manhã. Reparem como os miúdos, os escuteiros, eu acho um bom exemplo, eu também sou escuteiro, todos contentes, têm um lenço todos da mesma cor, têm uma pedagogia identitária, têm laços identitários entre si. Eles na catequese não têm. Como é que um grupo se pode valorizar sem ter esses laços? E é importante criarmos o grupo dos adolescentes, é o grupo São Francisco, é o grupo do não sei quê, que tem o símbolo tal. Esta simbologia identitária na adolescência é fundamental. Eles não podem sentir que estão no 7º, 8º, 9º ou 10º. A gente criou a festa da vida, dá-lhes a cruz. Todos andam com a cruz, que os identifica agora como da catequese do 9º ano. Ou aqueles naquela paróquia são o grupo São Francisco, ou o grupo Santa Maria, ou são o grupo não sei das quantas, ou têm todos uma t-shirt porque fizeram uma atividade, não se percebem? Esta pedagogia identitária na adolescência é fundamental. E muitas vezes o adolescente passa anónimo nas nossas comunidades e não pode. Ele tem que ter algo que o identifique e com que ele se identifique.
isso é que eles às vezes os escuteiros andam todos contentes sempre com o seu lencinho, porque o lenço para eles é tudo. Não é? E identifica o seu grupo, identifica a sua missão. Ora, nós temos que, não estou a dizer para pô-los todos fardados na catequese, não é isso, temos que, percebem o que eu quero dizer? Desenvolver, já vos falei hoje aqui de uma pedagogia litúrgica, de uma pedagogia bíblica, e agora estamos a falar de uma pedagogia identitária. O que é que identifica o grupo do 9º ano na minha paróquia? Da catequese? Às vezes nada. Mas tem que ter uma marca. E eles ficam todos contentes ou quando recebem a cruz, ou quando recebem isto, ou quando isto é a nossa marca. E depois encontram-se nestes encontros diocesanos e os da vigaria tal são da cor tal e rivalizam com os da paróquia tal que são da cor tal, percebem? Isto cria identidade. E nesta idade é fundamental. Porque sem uma pedagogia identitária, muito dificilmente também haverá uma pedagogia de transmissão da fé. Daqui agora na companhia destas pulseirinhas também. Não é? Depois quanto aos agentes, e vou terminar. Já falámos, a comunidade tem um papel fundamental na catequese da adolescência e como acolhe e como propõe. O catequista já vimos, alguém que ama profundamente as suas crianças porque ama profundamente a Deus. Os padres têm um papel importante. Falham muito os padres na catequese. Eu costumo dizer isto com frontalidade. Falham porque muitas vezes demitem-se do seu papel fundamental na catequese, que é a presença. E é assim, para fazer estas pontes com a comunidade e com a liturgia, o sacerdote tem um papel fundamental. E se o sacerdote afasta o adolescente é uma vocação que se perde. Eu tenho quase a certeza, eu vou dizer isto, é um bocado duro, não gosto de estar a dizer mal por dizer mal. Mas também vocês já me conhecem e sabem que até nem sou um mau rapaz, não é? Bota abaixo. Mas eu acho que houve vocações que se perderam. Porque o coração daquele adolescente nunca se afetou ao coração do sacerdote, porque o sacerdote nunca esteve. Ou quando teve, era sempre para deitar abaixo. Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Não, anda cá, preciso de ti para fazer isto, para fazer aquilo. Eu preciso de ti, em nome da comunidade. E se o padre não está a acolher aquele adolescente... Reparem que a gente às vezes, os miúdos, é a missa até da catequese, os miúdos vão à missa, os miúdos entram na missa em cortejo, são miúdos, não é? Mesmo os adolescentes, alguns são miúdos ainda. Hoje a adolescência, isto também é outra questão que não há tempos, o que é hoje a adolescência? Eu estou aqui a referir-me do 7º ao 10º ano. Os miúdos entram na igreja e está logo meia comunidade. Acabou logo a missa para aqueles miúdos. Para aqueles miúdos a missa deixou de fazer sentido, porque eles entram num sítio e ouvem os seus irmãos de comunidade a mandá-los calar. Portanto, aqui acho que temos que continuar a sensibilizar os padres para estar presentes de outra maneira. E não só. Aqui, outra coisa muito importante na catequese da adolescência é prepararmos a transição para os grupos juvenis. Que é uma coisa que falha muito. Geralmente, o que nós tentamos fazer em Lisboa, eu dou o exemplo de Lisboa, que eu sou o coordenador, é juntar o 10º ano de catequese já a atividades dos grupos de jovens. Por exemplo, até no caso agora da visita do Papa das Jornadas Mundiais da Juventude, geralmente os 10º ano de catequese são convidados aí também às Jornadas Mundiais da Juventude, porque vão já com os do grupo de jovens, porque as Jornadas da Juventude são em agosto, eles acabaram o 10º ano, e depois vão com os jovens, dos grupos de jovens. Esta integração parece-me importante. Bem, disto tudo que eu vos estive a dizer. E vou terminar. Desculpa, dá-me só um toquezinho. Tá? Uma catequese missionária, que a gente não fique sentado, mas vá à procura deles. Se a gente fica sentado à espera que os jovens venham à igreja, bem podemos ficar sentados.
E nós somos uma igreja ainda... A culpa não é nossa, porque a gente estamos habituados. Reparem, há uma coisa que me custa tanto às vezes. Chega-se a setembro, no início de setembro, e a gente chega ao ambão e diz assim, vai começar a catequese, as inscrições são das tantas às tantas, na cave da igreja ou no cartório. E depois, já estão fixados os horários da catequese. E depois fazemos uma festa. E quem é que foi por os prédios fora pôr um anúncio a dizer, queres vir à catequese? Onde é que a gente vai desafiá-los? Como é que a gente vai desafiá-los? Continuamos a ser uma igreja sentada à espera que nos venham bater à porta? Acomodados em meia dúzia de certezas? Ou arriscamos ir ao encontro daqueles que estão lá fora, mesmo quando isso implica ouvir um não que às vezes dói? Que seja uma catequese missionária, que os preparem também para a missão. Porque os vossos adolescentes vão ter batalhas muito mais difíceis do que as vossas, porque este mundo está complicado para eles. Preparem-nos para a dureza da missão também. Aqui já vimos. Vou só avançar. Eu penso, e com isto termino, eu não sou e não acredito que haja um grande problema na catequese. Acho que há desafios grandes, mas acho que a catequese, de um modo geral, corre bem. O que eu acho é isto. No dia em que formos capazes de responder a esta pergunta, assim adotaremos a catequese que nos convém. Porque se queremos ser uma igreja de gente sentada, que é batizada em pequenino e depois vai cumprir o preceito ao domingo, então não precisamos fazer nada. A catequese que temos chega e sobra. Mas se queremos ser uma igreja de cristãos comprometidos com o mundo, então a nossa catequese tem que ir mais longe e temos que adotar novos estilos de dar catequese. Portanto, eu acho que não é um problema catequético, é um problema eclesiológico. Porque, consoante a igreja que queremos ser, é assim a catequese que adotamos. E se queremos ser uma igreja instalada, que apenas conta o número de batizados e de comunhões, não precisamos mudar nada na catequese. Mas se queremos ser uma igreja comprometida com Cristo e com os homens, temos que usar caminhos novos. E eu sei que estamos já a usar, vocês são um sinal disso, senão não estavam aqui. Obrigado.